E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Então vamos lá. Como eu gosto de fazer, eu vou começar com o sentido mesmo, né, etimológico da palavra, né, com a raiz de onde nasce essa palavra ideologia. A gente sabe que essa terminação aqui, né, logia, tem a ver com estudo. E é exatamente isso. Ideologia nada mais é do que a ciência que estuda as ideias, o pensamento, né, as doutrinas e as visões de mundo. Ideologia, gente, é tudo isso, né? Porque afinal de contas a gente sabe que dentro da sociedade há muitos pensamentos, né? Que uns, né, se encontram, outros divergem, né? As visões de mundo, elas não são iguais, elas não são homogêneas, né? Então a gente sabe que muitos pensadores já se debruçaram, né, sobre as ideias, sobre o pensamento humano. E a partir, né, dessa reflexão sobre as ideias, nasce esse termo, né, ideologia. Então, a gente viu mais ou menos qual o sentido da palavra ideologia, mas para a gente falar de ideologia, né, porque essa palavra ela assumiu, né, diversos sentidos. É impossível a gente falar de ideologia sem falar de Karl Marx, gente. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre Marx e tal, e para ele essa ideologia, né, essa palavra significava, né, toda a ideia que é criada para que uma classe que domina, né, venha a manipular a outra classe que é dominada. Eu não sei se ficou claro isso para vocês, mas mais ou menos assim. Toda ideologia para Marx, né, é um conjunto de ideias, é um conjunto de crenças que são criadas dentro da sociedade por essa classe aqui, ó, dominante, para manipular essa classe aqui, dominado, tá? Professor, ainda não ficou claro. Eu vou dar um exemplo disso. A gente sabe, né, que quando uma menina nasce, é muito comum, né, que as pessoas montem um enxoval, né, que se construa essa ideia de que tudo que está ligado ao feminino é delicado, é cor-de-rosa, é um mundo de princesa. E o menino, né, quando ele nasce ali, também é construída essa ideia, né, de que ele tem que ser masculino, macho, né, e que tudo que está ligado ao universo masculino tem a ver com a força, tem a ver com a virilidade. Então, toda essa expectativa, né, inclusive tem os chás de revelação que eu particularmente acho muito brega, mas toda esse universo que é criado em torno do ser humano, né? Do homem e da mulher, tudo isso, gente, é uma manipulação de massas, né? É para manipular as massas, sim. Porque afinal de contas, as cores, elas não são a cor rosa, ela não é uma cor para a mulher, nem a cor azul é para o homem, né? As pessoas podem gostar de qualquer cor, mas essa ideia é uma ideia que ficou tão forte dentro da sociedade da gente, que reparem, a gente quando vai no mercado comprar lá um aparelho de barbear, os homens se sentem muito incomodados em comprar um aparelho de barbear cor-de-rosa, por mais que ele esteja mais barato, mas ele prefere o azul. Assim como as mulheres também ficam muito incomodadas em comprar ali um aparelho de barbear masculino, né? Porque tá dizendo lá que é pro homem, mas é a mesma coisa, né? Criaram essa ideia dentro da gente e a gente o tempo todo é manipulado através dessa ideia. Então Marx ele falava muito sobre a estrutura do capitalismo, né? Que a gente viu que com a queda da monarquia, a burguesia ela foi ascendendo socialmente. E ele falava que também essa classe aqui que domina, ela dominava, né, as classes trabalhadoras de que forma? Você já deve, eu vou dar um outro exemplo muito claro também sobre essa manipulação das massas, né? O que é essa ideologia para Marx? Por exemplo, o cara que é trabalhador lá, que ele leva, sei lá, 2 horas para chegar no trabalho, mais 3 para voltar por causa do engarrafamento. Ele passa mais 8 horas trabalhando. Então a gente já tem aí 13 horas do dia dele. Ele chega cansado em casa, né? Ele chega sem tempo para ele, para a mulher, para os filhos.
e ele vive ali, né, escravizado através desse trabalho, um trabalho que certamente não está enriquecendo ele, que nem vai enriquecer, mas ele com certeza está enriquecendo alguém. E por ele estar tão inserido dentro dessa ideologia de que essa forma é a correta de se viver, ele defende esse sistema com unhas e dentes. O mesmo sistema que o domina, que o oprime, é o mesmo sistema que ele defende, que ele acredita. Então o sistema fala assim para ele: trabalhe bastante, que quem quer consegue, né? Que você pode enriquecer se você trabalhar bastante. Então, ele vive essa vida de frustração, trabalhando bastante, né? Enriquecendo alguém que já tem dinheiro, e ele nunca vai ser rico, né? Através do seu trabalho. E mesmo assim, ele acredita nessa ideologia de que o trabalho vai enriquecer, né? Então vocês percebem que para Karl Marx essa ideologia é toda ideia que é construída para o domínio, para a manipulação. Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade. Então, segundo Marx, né, essa ideologia, né, era na verdade esse conjunto de ideias, né, que são utilizadas pela classe dominante para manipular essa classe dominada. E esse conjunto de ideias geravam algumas estratégias, né? Estratégias essas que eu vou falar um pouquinho aqui agora, né? Primeiro, a estratégia de separação, né? Que é você tomar as ideias como independentes, fazendo com que expliquem os fatos, quando elas é que deveriam ser explicadas pelos fatos. Né? A estratégia da inversão, por exemplo, que é tomar efeitos como causa, né? E vice-versa. A estratégia das lacunas, que é silenciar, ocultar a origem, os conflitos e outros fatos da vida social, né? Que isso daqui ocorreu muito, né, com a nossa história da colonização portuguesa. Estratégias da naturalização, né, que é tomar como natural as relações sociais construídas. A estratégia da universalização, que é descrever a condição da classe dominante como se ela pertencesse igualmente a toda a humanidade. Ah, essa é muito bonita. E a racionalização, que é construir justificativas para legitimar a exploração social realizada pela classe dominante. Essa daqui também é muito bonita de se ver, né? Que eu acabei de falar no exemplo anterior, que é aquela coisa de você justificar, né, essas relações. Por exemplo, essa relação de exploração do trabalho, quando você diz que a pessoa deve levar essa vida porque um dia ela vai alcançar, né, um êxito, vai ter dinheiro, vai poder viver bem. E na verdade o que a gente vê é que esses trabalhadores, né, que são explorados, eles passam a vida inteira enriquecendo alguém e eles nunca chegam de fato a ter nada, né? Muitas vezes a casa que tem é num terreno invadido, muitas vezes é construída de uma forma incorreta, com perigo de desabar. Então ele não chega de fato a ter nada. Ele passa a vida inteira ali construindo prédios, construindo casas, mas ele próprio não tem condição de ter uma casa digna, de ter uma boa moradia. Então, segundo Karl Marx, né, a sociedade, né, essa classe dominante, ela cria a partir, né, dessas estratégias as ideias, a ideologia, né, de manipulação das massas. Então, gente, para Marx funcionava e funciona da seguinte forma. Ele sempre fala que quem domina, né, é na verdade quem está no poder. Então, eu vou dar um outro exemplo disso. A gente sabe que a sociedade nem sempre, né, quem esteve no poder é quem detém o capital, né? A gente vive hoje atualmente numa sociedade capitalista. E quem é que tem o poder? Quem detém o capital, quem detém o dinheiro. Professor, e quem é que detém o dinheiro? Gente, quem detém o dinheiro, pelo menos aqui no Brasil, são os grandes empresários, né? Quando eu falo grande empresário, tá, gente? Não tô falando que é dono de mercado, não. Tô falando, né, as multimarcas, né? A JBS, né? Que tinha aquela Seara, diversas marcas ali.
Então, repare que quem domina cria essas estratégias, né? Essa ideia para que quem é dominado acredite nessas ideias e continue mantendo essas pessoas aqui no poder. Entendem? Porque no momento que você acredita nisso, você está fazendo o quê? Você está simplesmente dando continuidade àquilo ali, né? E se a gente parar para pensar, né, o exemplo que eu dei anteriormente, por exemplo, de uma pessoa que é pedreiro, um rapaz que é pedreiro, né, que constrói prédios e que ganha ali um salário mínimo. Às vezes ele, para ir voltar para o trabalho, ele leva ali 16 horas, né, e chega em casa super cansado, não tem tempo de pensar na sociedade, em política e nada disso. Ele só quer descansar para acordar no dia seguinte e trabalhar de novo e manter essa roda girando. Mas na verdade, né, ele pensa que ele está ali construindo o seu pequeno império, mas ele na verdade está construindo um império para outra pessoa, né? E o que mantém essa roda girando é a crença desse daqui, ó, desse daqui. No momento que ele crê nisso, ele mantém essa roda girando e faz a manutenção do poder desse aqui, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, né, qual o significado de ideologia para o senso comum, né? Vocês podem dar uma lida no livro de vocês. Se eu não me engano, é a página 105, 106. Vocês podem dar uma lida para reforçar, né, isso na mente de vocês. A ideologia é um termo que ele nasce na França, porém, além desse termo ter um sentido para o senso comum, ele tem um sentido também para o filósofo Marx, né, que acreditava que os iluministas, né, eles desvirtuaram esse termo, mas que esse termo nada mais é do que ideias, estratégias boladas por quem domina para manipular quem é dominado. E isso muda conforme a época. Como a gente vive a época da burguesia, do capital, quem domina é quem detém o capital, né? E quem é dominado é aquele que se prontifica a fazer a manutenção do dinheiro desse aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula de filosofia. Um beijão e um bom estudo.